Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Separamos parte da nossa vida, do nosso tempo, às pessoas que amamos. Entregamos carinho, afeto, compreensão e nos relacionamos porque a vida é convivência. Não podemos viver como ilha, separado de todos. Então precisamos conversar, ter alguém, dividir. Assim sendo, aprendemos que a convivência é extremamente necessária com outra pessoa. Da mesma forma, não podemos excluir Deus de nossas vidas. Por causa de tantas coisas que acontecem no mundo atual, Deus fica relegado ao segundo plano e alguma hora do dia, ou às vezes nem naquele dia, há tempo para Deus. Não pode ser assim. Nós viemos de Deus, somos de Deus, precisamos de Deus. Vivemos porque Deus nos dá vida. Então, precisamos ter uma relação com Deus. Mas há coisas que as pessoas fazem que não é elas que se afastam de Deus. É Deus que se afasta delas. Como assim? Tem gente que rouba, mata, estrupa. E além disso, tem pessoas que se dizem de Deus, mas tem um cantor que adora, tem um artista que venera, não é mesmo? E Deus abomina ídolos, sejam ídolos de pedra, de madeira, imagem, escultura, e ídolos formados no coração, um jogador de futebol, um time. Nada pode ocupar o lugar de adoração dentro da vida de uma pessoa que se diz de Deus. E Deus fala claramente, sempre falou, e nós vamos ler um texto aqui, só um ou dois versículos que falam da indignação de Deus com aqueles que carregam dentro de si o ídolo. E Deus não os ouvirá. Está em Ezequiel 14. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, em tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Então, amado, amada, vamos tirar os ídolos da nossa vida. Seja um time de futebol, seja um cantor, seja um artista, seja ídolo de madeira, imagem, escultura, seja o ídolo que for. Não devemos venerar ídolos. Apenas um Deus. Devemos pedir só a Ele. Devemos adorar só a Deus. Devemos nos comunicar e ter um diálogo diário com Deus. Não se pede a imagem de pau, de pedra, de escultura. Não se pede, isso é coisa morta. Quem tem vida e dá vida, apenas Deus. Quando perguntaram a Jesus Cristo, aliás, afirmaram que ele era bom, sabe qual foi a resposta? Não. Bom é só o Pai. Por que ele disse isso? Porque toda honra, toda glória pertence ao Pai. O Filho tem sua glória, sim, Jesus tem sua glória. Mas Jesus adora a Deus.
Você é um filho de Deus, adora a Deus e tão somente a Deus. Não permitiu nem que se fizesse uma imagem dele, para que os apóstolos depois, diante da imagem dele, fizessem orações. Entende isso? Então, amado, então, amada, o entendimento nos leva a buscar o que é certo, verdadeiro. Eu não tenho que agradar homens que dizem que se eu tiver uma imagem dentro de casa é uma lembrança de uma santa, de um santo que já morreu, servindo a Deus. Não tenho. Eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que ouvir a Deus. Deus gosta disso? Deus aceita isso? Ele abomina. Vai ler Isaías e ver que ele fala contra os ídolos o tempo todo. Então, amado, então, amada, vamos verificar se há algum ídolo em nossas vidas. Exterior, como imagens, escultura e tudo mais, e que a gente fica ajoelhado diante para pedir as coisas e fazer promessas. Se há um ídolo, homem, no presente século, como artista, jogador de futebol, time de futebol, vamos ver. Eu torço por um time, sim, mas não quero nem saber se esse time perder, perdeu. É uma diversão. E o que eu posso dizer é que adoro a Deus. E nós devemos adorar a Deus. Você pode gostar de coisas na terra, de um artista, de um cantor, mas daí passar a adorá-lo, até a imagem dele na sua casa, isso é contrário à vontade de Deus. Goste, mas adorar somente a Deus. Vamos consertar isso na vida, quem precisa consertar. Então, nossas orações serão ouvidas por Deus, mas enquanto não consertar, Deus não ouvirá. Sabe o que ele vai dizer? Vai pedir para o seu ídolo. E ele já disse aqui na Escritura, vai pedir para o seu ídolo. Deus não divide a sua glória. Não há ninguém poderoso para interceder diante de Deus. Ninguém. Nenhum santo, nem Pedro, Paulo, João, nenhum dos apóstolos intercede por você ou por mim diante de Deus. Nenhum. Para você achar a sua oração lá no trono da graça de Deus, é preciso que você ore apenas a Deus, em nome do único intercessor que ele permitiu que houvesse entre ele e os homens, qual seja o seu Filho, Jesus Cristo. Então, amado, então, amada, dito isso, se há algum ídolo no seu coração, joga fora. Joga literalmente fora. Para de seguir. Para de amar, adorar da forma que você está fazendo. Se estiver fazendo. Então você verá que as suas orações subirão até o trono de Deus. E em nome de Jesus ele ouvirá. E te dará o que ele quiser, não é o que você quer, não. É o que ele quiser, ele é Deus. Ele dá se ele quiser, quando quiser e se quiser. Amém? Eu sou apenas um ser humano, criado por Deus, necessito de Deus e preciso agradar a Deus. Você entende isso? Amém. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém.